ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Beleza, então 11 horas 8 minutos, 11:08 aqui na 102,9. Está começando agora o nosso debate, a nossa entrevista. Hoje o assunto é diferente. Veja bem, você que passando por problemas aí, tipo, Patrick, eu tô aqui meio perturbado do juízo, ou então eu tô calmo demais. Vou falar sobre o comportamento humano nos dias de hoje, o comportamento de uma forma geral. Com esse tema que eu vou conversar hoje com a analista comportamental Carolina Cardoso. Satisfação tê-la aqui, acho que é a primeira vez que a gente se encontra. Obrigado pela aceitação do convite. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui aceitando esse convite e usufruindo dessa oportunidade de mostrar um pouco mais dessa profissão nova no mercado. Né? Você já atua como analista comportamental há quanto tempo? Eu comecei a estudar análise comportamental tem 3 anos, né? E me formei há 6 meses atrás. É uma formação técnica, não é um curso superior, né? E a área de atuação da análise comportamental é justamente a respeito do comportamento humano, né? Em cima de processos de ação e reação, né? Que é o que gera todo o transtorno e o conforto dos relacionamentos, né? Quando eu tive acesso a esse material, aí eu me apaixonei, porque sempre gostei do ser humano. Sempre tive curiosidade de entender como era que a gente funcionava, né? E é com base nisso que eu pergunto, é difícil entender, quando eu digo entender o ser humano, não na sua individualidade, mas como um todo, é difícil compreender? Não. Então, não sendo difícil, quais os desafios que o ser humano enfrenta nos dias de hoje? Os principais desafios? Olha, Patrick, eu tenho uma linha de pensamento, né, diante da profissão que tenho hoje, que o grande problema da humanidade é justamente universalizar tudo, né, esquecer que somos seres individuais, né? Hoje em dia, a sociedade exige que a gente tenha padrões, né? A gente vive numa sociedade, não só aqui em Bom Conselho, mas estou falando no modo geral, né? No mundo em geral. E aí a gente vive numa sociedade onde a gente tem valor por aquilo que a gente conquista, né? O ser humano, ele foi projetado para conquistar, né? E quando a gente entra nesse âmbito bem expandido de que eu tenho que ter, a gente esquece um pouco do que a gente é, né? E é nessa busca do ter que o ser humano se perde, né? Eu querendo ser igual a você querendo ser igual a mim, né? Se Patrick seguiu por aquele caminho, eu também vou conseguir seguindo o caminho de Patrick. E não é assim que as coisas funcionam, né? Nós vivemos, sim, contidos num todo,
mas sem esquecer que somos únicos, né? Cada um tem a sua essência, cada um tem seu traço comportamental, cada um tem a sua forma de agir, né? Cada um tem sua forma de buscar a maturidade, e essas coisas não podem ser esquecidas, precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de desenvolvimento humano. Essa vontade de querer fazer, de querer ter e tal, onde é que fica a inveja nesse quesito? Porque o sujeito diz, não, o fulano de tal comprou um celular, eu vou comprar um celular também. O fulano de tal comprou uma moto, eu vou comprar uma moto também. Mesmo que não seja igual àquela, mas assim, pela vontade, porque viu o amigo ou a amiga com um produto, desperta a vontade de querer também. Isso aí é o quê? É a inveja ou é... Não, isso aí é porque ele já queria fazer, porém não tá faltando incentivo. E aí? Suas palavras são boas para descrever inveja. Realmente, a inveja, ela está contida dentro de todos nós, né? É uma característica que todos nós temos, porém, de acordo com o nosso nível de maturidade, a gente consegue lidar melhor ou não com isso, né? Quando você, como você falou, a gente olha um produto e eu quero um produto daquele. Quem tem um pouco mais de maturidade sabe o processo que tem que percorrer para chegar naquele produto, né? E tá tudo bem você olhar para alguma coisa que alguém tenha e você se deixar influenciar por aquela vontade, né? Não tem problema nenhum, afinal de contas nós somos seres que vamos influenciar uns aos outros, né? Ninguém tem a visão só ali voltada para si, né? Agora, a questão é, como é que eu vou chegar lá? Eu vou estar disposto a pagar o preço de chegar a adquirir aquele produto? Porque qual é o processo que eu tenho que percorrer para chegar até lá, né? Aí vem aquele processo financeiro, eu posso comprar, eu posso... E se for uma pessoa que não tenha estrutura para adquirir, aí ela vai se encontrar com a frustração. Aí é onde a inveja cresce, né? Eu sou frustrado porque eu não tenho estrutura para adquirir aquilo, então para mim, em vez de eu correr atrás de conseguir ter estrutura para conseguir aquilo, eu prefiro falar mal, eu prefiro condenar. Então vamos lá. Então vamos entender. A inveja não é o sujeito ter o produto igual ao outro, é menosprezar o produto que o outro teve e ele não pode ter. Exatamente. A inveja é o tipo de uma corrosão interpessoal, né? Porque você quer ter aquilo ali, mas você não consegue. Então, para você é mais fácil, para você que eu estou dizendo, na pessoa que não tem o entendimento, né? Para você é mais fácil você condenar a pessoa a ter aquilo ali do que você ir olhar para o que ela passou para ter aquilo ali e você dizer, caramba, o processo eu também posso ter, então eu vou lutar por aquilo. Aí eu saio da minha zona de conforto e vou atrás daquilo ali. Se eu não tiver maturidade, minha mente vai simplesmente sabotar aquele desejo e, não, aquilo ali não presta não. Fulano conseguiu aquilo, mas aquilo não presta. Então, eu também não quero. Com o avanço da tecnologia, as redes sociais, tudo isso aí a galera, eu outro dia conversava não lembro com quem aqui no programa, as pessoas, elas se baseiam muito as suas vidas na vida dos outros. Vamos lá. O sujeito nunca vai postar nas redes sociais uma foto de bermuda, comendo seu feijão com arroz. Não, ele vai sempre postar que está no shopping, ele sempre vai postar que está com um iPhone e tal. Sempre vai postar algo que desperta o interesse em alguém. Mas aí ele esquece a realidade dele. Quer dizer, as redes sociais, elas não estão deixando as pessoas assim perturbadas, não? Bastante. A rede social, a gente pode considerar que ela é uma bênção, né? Mas como tudo nessa vida, precisa ter limite, precisa ter equilíbrio, precisa saber usar, né? Porque quando você usa a rede social de forma que vá ali procrastinar, de forma que vá impedir que você viva uma vida real, né? Isso alguns casos tornam-se até patológicos, porque a pessoa entra tanto naquele ciclo, né, de desejar aquilo que não tem aquilo do outro, que ela entra num estado de frustração. Aí vem o estado de tristeza profunda, vem ansiedade, aí vem depressão, aí vem todo esse processo quando pensa que não, a pessoa está no psiquiatra, né? É esse o caminho.
né? Então, assim, a rede social, hoje em dia, as pessoas estão já usando para outros fins, né? Você percebe que existem muitas páginas onde nos traz conteúdos muito bons para a nossa vida, em todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida, né? Então, aquela rede social de 2 anos atrás, que só servia para mostrar a vida de um e do outro, ela está indo embora, né? A gente tem que entender que essa realidade está existindo, né? Então, assim, o conteúdo que realmente for conteúdo bom vai conseguir permanecer, né? O conteúdo que for somente futilidade, infelizmente, vai cair na malha fina do algoritmo, né? Como diz a história. Não, mas aí dentro disso que eu faço a pergunta. Por que o sujeito só posta... Estou falando na rede social particular. Com seus... tem lá os seus seguidores, aquela coisa toda. Por que eles vão postar aquilo que é bom? Qual a razão? Ninguém gosta de mostrar que não está bem, que está perdendo, né? Então, a rede social é como se fosse uma base de conforto, né? As pessoas que têm essa tendência, elas postam para mostrar que está tudo bem. É como se fosse uma enganação, é uma sabotação da sua mente, né? Eu vou postar aqui, se no meu Instagram, eita, nem sei se pode falar o nome. Pode. Né? Se no Instagram ou nas outras redes sociais tiver tudo bem, então para mim tá tudo bem. Minha mente encapsula aquilo ali, né? Cria um oásis, uma ideia perfeita daquela vida que está no Instagram e guarda a realidade para não ter que enfrentar o que precisa enfrentar, né? Para poder transformar a realidade naquele sonho da rede social que a pessoa criou, né? É como diz a história. A nossa mente, ela vai estar sempre... Nosso cérebro, ele não gosta de funcionar, né? Ele não gosta que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, se você chegou numa zona onde você não precisa mais gastar energia, né? Gastar energia do seu corpo, gastar energia de tudo que você precisa para sair da sua zona de conforto, seu cérebro não quer isso. Entendeu? Então, tudo que ele puder captar para que você permaneça naquele local ali que você criou, ele vai fazer, né? Daí vem os desafios, né? De você ter o controle e dizer, não, isso aqui eu não quero ter para mim. Eu quero essa vida que está na rede social. Para chegar lá, eu preciso fazer o quê? É o estado de consciência que a gente cria, né? Se eu quero me formar um médico, eu tenho que estudar medicina. Não tem como você é um radialista. Não tem como você ser médico, você sendo radialista, sem antes passar pela faculdade, né? Entendeu? Então, esse processo que as pessoas não querem buscar. A tendência humana hoje em dia é o quê? Crio a vida que eu desejo ter, não tenho, mas eu quero chegar lá, mas não quero passar pelo processo. O que é mais rápido? Tirar foto e postar na rede social. É um problema, porque eu verificando aí, não sou muito de rede social não, mas aí a gente verifica o que tem por aí e é difícil, principalmente os famosos. Eu outro dia assistindo uma entrevista, acho que um rapazinho aqui de Maceió, uma coisa Maia, Carlinhos Maia, ele disse que gostava sempre de postar ou de estar próximo ao médico, o deputado, e postar nas redes sociais deles. Aí quando ele começou a postar a realidade, a mãe humilde, a vida dele humilde, aí foi quando ele começou a fazer sucesso, começou a ganhar dinheiro, aí virou esse boom todo, quer dizer, mas ele tinha vergonha de postar aquilo ali, preferia postar foto perto de quem, do cara bem sucedido da cidade, entendeu? Como é que quer dizer? O ser humano tem essa ideia, né? Tem essa ideia, e é como a gente falou antes, é uma ideia que não se sustenta, né? Porque uma hora o nosso próprio cérebro, ele cansa de se sabotar, ele quer mudança, né? Porque o meio que a gente vive, uma hora exige que a gente evolua, né? Então, se a gente continua sempre se sabotando, sempre permitindo isso, como você falou aí, ele só postava foto que não era a realidade dele, mas aí ele viu que não estava dando certo. Porque quem é que vive uma vida inteiramente feliz sempre? Não existe isso, né? Então, esse sistema de que você só tenha a vida perfeita, ele está caindo por terra,
né? Ele tá ficando inchado, como diz a história, e prestes a explodir, a verdade é essa, né? Então, ou as pessoas encaram quem realmente são, e se elas galguejam alguma coisa, elas têm que buscar, né? Elas têm que passar pelo processo. Sem processo não há amadurecimento. Eu quero te perguntar o seguinte: quais são os fatores que compõem o comportamento humano? Olha, o nosso comportamento, ele é interessante esse assunto, porque é uma ciência que ela foi descoberta há pouco tempo, né? A análise comportamental e corporal, ela tem aí uma vazão boa no mercado há 20 anos só, né? Então, são muitas pesquisas, né? São muitos artigos científicos, mas todos eles só voltam para o mesmo lugar. Nós somos forjados no ventre da nossa mãe, isso é uma realidade, né? E nosso comportamento, ele vem desde lá, né? Então, todo ser humano, ele possui 5 traços de caráter, que são as características que a gente desenvolve. E esses traços, eles vão desde a nossa composição física, né, até a forma como a gente age e reage às circunstâncias da vida, né? Então, todos nós temos esses 5 traços, né? Eles têm um nomezinho meio esquisito, mas diante de uma análise, a gente consegue identificar como é que as pessoas reagem a determinadas coisas. Por que é que as pessoas gastam tanta energia querendo ser iguais às outras, né? Por quê? Porque a sociedade criou um padrão. Mas enquanto a sociedade não entender que cada um de nós tem uma linha de trabalho, né, tem uma linha de ação e de reação, a gente vai viver nesse estado de frustração sempre. Por quê? Eu, por exemplo, o meu traço de caráter é para criação. Eu crio e executo, mas eu não sei administrar. Eu posso aprender a administrar? Posso. Mas eu vou gastar muito mais energia aprendendo a administrar do que executando e criando. Entende? Então, por que eu vou fazer isso se eu posso me unir a outra pessoa que sabe administrar e eu vou poder executar e criar melhor? Né? É essa associação que as pessoas precisam entender. Né? Esse laço comunitário que as pessoas precisam entender e aplicar em seus relacionamentos. Isso eu digo dentro de casa, né? Com os filhos, com o esposo. Né? Esses traços de caráter, eles determinam exatamente quem a gente é. Entende? Por exemplo, hoje o meu trabalho, ele é baseado em cima de uma mentoria que eu executo, que chama o Florescer da Rosa. No Florescer da Rosa, eu ensino as pessoas a utilizar todos esses traços de caráter, a reagir, a responder, todo esse processo, né? Que da minha profissão. Entende? E lá no Florescer da Rosa, eu tenho um caso que eu sempre dou muita gargalhada com ela, porque a esposa tem um traço de caráter rígido. O marido, ele tem o traço de caráter masoquista. Esse nome masoquista não é da patologia, né? É um nome que foi dado pelos pesquisadores há muitos anos atrás, e aí a análise resolveu deixar o nome, né, para caracterizar o estudo. A pessoa que tem o traço, preste bem atenção, o esposo tem traço masoquista, a esposa tem traço rígido. O traço rígido é aquela pessoa que consegue falar mais, que ela tem que perguntar, ela gosta de ouvir, ela gosta de se expressar. E o traço masoquista é aquele que guarda tudo. Né? É aquele que ouve, que não sabe falar, que não sabe se expressar, e ele guarda aquilo ali porque na época que ele desenvolveu esse traço, que ele ainda era pequeno, né, que é o traço masoquista, ele se desenvolve no momento dos primeiros passos, lá atrás, quando criança. Veja como a gente carrega coisa de lá de trás, né? Ele foi ensinado que ele não podia fazer determinada coisa. E aí ele guardou aquilo ali. Então, cresceu dessa forma. Aí casa um masoquista com uma rígida. E aí a rígida chega em casa, aí diz assim, vá comprar o pão. Aí o masoquista não aceita a ordem, né? Aí ele diz assim, não vou não comprar o pão, porque tu não comprasse antes de vir?
Aí ela vai dizer assim, a rígida, ela é totalmente competitiva. Aí ela vai dizer assim, porque eu já fiz tanta coisa hoje o dia todo e assim, assado. E aí já começa aquela discussão. Aí chega pra mim, fulano de tal disse isso, disse aquilo outro, começamos uma briga em casa. Aí eu digo, certo, analiso todos os fatos. Aí eu digo, a partir de amanhã, a rígida, você vai chegar para seu esposo e vai dizer, por favor, você pode trazer o pão? Aí a rígida, eu não vou fazer isso, que eu não vou pedir a ele, não, uma coisa que ele tem obrigação de fazer. Uhum. Aí eu, analista, digo, a rígida, você vai fazer assim, porque é a única forma de comunicação que ele vai lhe compreender e vocês vão viver em paz. Faça o teste, por favor, que eu sempre coloco a situação para poder depois eu explicar, né? Assim a pessoa entende. Aí assim ela fez. A rígida, no outro dia, chegou para o masoquista e disse, você pode, por favor, trazer o pão? Aí ele disse, posso, quanto você quer? Nesse caso aí, entre a questão, a dificuldade que a pessoa tem de não é se humilhar, mas assim, de pedir desculpa ou então chegar de uma maneira mais suave. Quer dizer, o ser humano tem essa dificuldade. Não, vai fazer, não, eu não vou pedir desculpa porque não fui eu que errei, porque não fui eu que fiz. Fica sempre jogando a culpa para o outro. Fica sempre assim. A grande questão dos relacionamentos hoje em dia é a forma de entender como o outro funciona, de receber aquela ação e de como a gente responde. É só esse o segredo. Não tem o que fazer, né? Esse casal, eles estão comigo lá no Florescer da Rosa há quase um ano, né? Hoje eles têm a vida dele totalmente modificada, porque ela entendeu que ela é de um jeito e ele é de outro. E que ela não pode impor a ele da forma como ela quer, né? E nem ele pode impor a ela a forma como ele quer. Então hoje eles entendem como funcionam e aí ninguém fica a desejar. Tem problemas, ainda tem, porque todos os dias vai ter um novo problema, é uma nova situação e é uma nova forma de conviver, né? Mas quando a gente passa a entender o que o outro precisa, como o outro funciona, como o outro sabe se comunicar, o que é que ele precisa comunicar para mim, eu consigo entregar aquilo que o outro precisa e eu consigo extrair do outro o que eu preciso. Isso é relacionamento, é uma via de mão dupla, né? Vai ter pessoas que têm a necessidade de ouvir a palavra me desculpe, tem outras que não têm. Por exemplo, pessoas que têm o traço esquizoide avançado, é aquela pessoa que a gente vai dizer assim, eu te amo, ele vai olhar assim e vai dizer, tá certo, porque para ele não é necessário ele ouvir eu te amo, entende? Mas para a pessoa que disse era necessário dizer. Aí a pessoa que disse estava esperando escutar o quê? De volta, eu te amo de volta e não escuta. Mas o esquizoide não sabe dizer eu te amo. O esquizoide sabe ir na floricultura e comprar um buquê de flores e entregar. Que ele entende de expressar o sentimento. Exatamente. Agora, com base nisso aí, nesse exemplo que você falou, você passou, traço de caráter, ele tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com a estrutura física da pessoa? Porque, pelo exemplo que você deu aí, se não foi isso aí, mas passou perto disso aí ou não tem nada a ver? Tem a ver. O nosso traço de caráter que eu falo é o conjunto das nossas características. Esse traço de caráter, ele se desenvolve desde a nossa gestação até o momento da descoberta da sexualidade. Certo? O traço de caráter esquizoide, ele se desenvolve na gestação. O traço de caráter masoquista, ele se desenvolve nos primeiros passos. O traço de caráter rígido, ele se desenvolve... o traço de caráter oral, ele se desenvolve na amamentação. O traço de caráter rígido se desenvolve no momento da descoberta da sexualidade. E o traço de caráter psicopata, que também não tem a ver com a patologia, né, se desenvolve no momento do desfraude, né? Então, dá ali o quê? Da hora que a gente foi concebido na gestação até os 3 anos de idade, mais ou menos, é onde se desenvolve esses traços de caráter, né? E
a dominação do traço tem a ver com a disposição física que a gente desenvolve, junto com genética, junto com outros fatores, né? Por exemplo, eu vou falar mais um pouco do traço esquizoide, porque as pessoas vão entender melhor, para a gente não se estender muito. O traço esquizoide são pessoas que provavelmente passaram por gestações conturbadas, certo? Não digo assim uma gestação mal formada, não é isso. Por exemplo, se a mulher é uma mulher tensa, é uma mulher que passa por uma situação financeira difícil, é uma mulher que passa por aquela situação de casamento que não é muito legal, que tem um companheiro agressor, toda essa situação, ela transmite para a criança na hora da gestação, entendeu? Então, cada aperreio que a mãe tem, a contração uterina, ela transfere para a criança. Né? O traço de caráter, ele se desenvolve no momento de mielinização, que é a distribuição das fibras nervosas do nosso cérebro até a nossa coluna. Né? Por isso que é nesse traço aqui que a gente desenvolve, né? Da cabeça até a parte dos esfíncteres fisiológicos. E aí essa mielinização, de acordo com o que a gente vai vivendo, aí ela vai sendo distribuída ou não, ou concentrada em alguns lugares do nosso corpo. O traço esquizoide, ele se desenvolve na gestação, né? É aquela gestação muito conturbada, o útero se contrai muito, e aí a mielinização, ela se concentra na parte do cérebro. Então, são pessoas que desenvolveram características físicas longilíneas, né? Tem a parte da cabeça mais comprida, ossos mais aparentes, se a pessoa for mais magra um pouco, os ossos elas são mais aparentes, os joelhos são bem protuberados, os tornozelos, os dedos, as juntas dos dedos, né? Então, essa é a característica do traço esquizoide. O que significa isso? Significa que é uma pessoa que é altamente produtivo no cérebro, altamente inteligente, é uma pessoa altamente criativa, né? É uma pessoa altamente construtiva, né? Porém, é uma pessoa que não gosta de contato físico, é uma pessoa que não gosta de aparecer, é uma pessoa que não gosta de rede social, é uma pessoa que não gosta de estar com muitas pessoas, né? Significa que essa pessoa vai se isolar? Não, a tendência dela é se isolar. A grande dor do traço esquizoide é o abandono, certo? Então, para não ser abandonado, ele se isola. É a defesa, né? Eu não vou me socializar com ninguém, porque se eu não tiver ninguém me abandona, então eu não sofro. Né? Então, uma pessoa que não tem maturidade e tem um traço esquizoide, ela vai preferir viver na dor dela, que é o abandono. Porém, se é uma pessoa que conhece a si mesma e que ela desenvolve-se, né, ela vai conseguir vencer a sua dor, mas ela nunca vai ser tão comunicativo como uma pessoa do traço oral, que precisa do afeto físico. Né? Então, por isso que eu digo que nós somos essenciais, somos únicos, entendeu? Aí, por exemplo, uma pessoa de um traço esquizoide, você bota uma pessoa dessa para ser um atendente do supermercado, vai dar certo? Não vai. Complicado. Né? Agora, bota uma pessoa de um traço esquizoide para desenvolver um trabalho num computador, que é o que elas gostam, pode entregar que ela deslancha de boa. Tem o que de errado nesse cara esquizoide? Não tem nada. É o jeito dele, é a história dele, foi a forma como ele foi criado, né? Foi a forma como ele foi gerado. Entendeu? Então, pega o recurso dessa pessoa, que é a criação, que é o que ele tem de bom, e utiliza. E não vai querer forçar o cara a viver na dor. Né? Não tem que botar uma pessoa dessa para ser um atendente de supermercado, porque ele não vai conseguir entregar. Eu tenho aqui pergunta pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Patrick. Tive uma gravidez conturbada. Meu filho hoje tem 10 anos. É muito inteligente, porém, ele não gosta de falar com ninguém. A vida dele é a escola e do quarto, no celular. Tem alguma coisa a ver com a gravidez? Que
Pelo que ela fala aqui, ela sofreu muito, quer dizer, apanhou e muito mais. Tem alguma coisa a ver com aquilo? Provavelmente ele tem o traço esquizoide, né? E a forma como ele lida, gosta de escola, gosta de ficar no canto dele, é a forma como ele acha mais confortável lidar com a vida dele. O traço dele, provavelmente, eu não posso dizer isso afirmando, porque eu nunca vi o rapaz, né? Na análise comportamental, a gente precisa ver a pessoa ou uma foto de corpo inteiro para poder identificar se aquela pessoa tem esse traço, né? Como eu não estou vendo ele, então eu não tenho como dizer 100%, mas pelo que ela está dizendo, provavelmente ele é uma criança que desenvolveu o traço esquizoide e essa é a forma como ele se comporta. Não significa que ele é uma pessoa doente, que ele tem uma patologia, não se trata disso, né? Se trata de você saber como é que lida com ele. Agora, existe a possibilidade, dessa maneira, pelo que ela colocou, com 10 anos ele tem. Agora, chegada aí a adolescência, enfim, a juventude, existe a possibilidade dele abrir a mente, eu não diria abrir a mente, mas assim, entender o que está acontecendo ao redor dele, ou ele vai ser a vida toda assim? Se ele tiver acesso a recursos que façam com que ele entenda quem ele é, porque ele gosta de estar sozinho, porque ele gosta de fazer essas coisas, com certeza ele vai desenvolver o grande recurso dele, né? Porque todos nós temos dores e recursos, né? Então, a forma como a gente lida com isso é o que é interessante, porque no caso dela, né, que é a mãe, ele tem 10 anos, ele não tem autonomia para decidir o que é que ele quer da vida dele. Então, ela como mãe, ela foi chamada para governar a vida dele, né? Ela tem essa obrigação, vamos dizer assim, que é a palavra que as pessoas entendem, né? Então, ela como mãe tem que procurar uma determinada forma de entender como é que o filho dela funciona e ajudar ele a descobrir quais são os recursos dele. Provavelmente será uma criança que gosta muito de sistema, né, que vai gostar muito dessas matérias de cálculo, né, dessas coisas assim. Aqui uma outra. Bom dia, Patrick. Eu queria saber da doutora. Eu tive uma gestação bem complicada, bem estressante. Tomei até remédio para depressão. E meu filho, ele é muito comunicativo. Aí já é o contrário. Mas ele é muito agressivo. Também o comportamento dele é bem complicado de se ver. Quer dizer, aí esse já é o contrário. Quer dizer, passou, pelo que a gente não colocou o nome aqui, mas tudo bem, pelo que a gente vê, o outro era sossegado. Isso aí já é mais agitado. A gente não pode determinar, né? Só esclarecendo um pouco a ela, eu não sou médica, né? Que ela falou, doutora, eu não sou médica, eu trato somente do comportamento, né? Nesse caso aí dela, ela precisa fazer uma busca, né, de por que essa agitação, até porque hoje em dia a gente tem muitas patologias, né, e o comportamento é só uma entrada da gente identificar, né, essas disfunções, né. Então, assim, ela precisa procurar uma ajuda de saber se essa agitação que ele tem é decorrente de alguma patologia e procurar o profissional adequado, né. Na minha área, no caso, se eu tivesse acesso a ele, eu poderia somente identificar, né, se está a nível de comportamento ou se já é uma patologia, né? Uma outra aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. A Carol, você está de parabéns na mentoria. Que Deus abençoe seu trabalho, Keila. Está aqui participando do nosso programa. Muito obrigada, Keila. Aqui essa outra, Patrick, bom dia, parabéns pela entrevista. Ela se comunica muito bem, queria saber onde é que ela está atendendo. E no finalzinho ela vai destacar onde ela atende e também os contatos e tudo mais, tudo direitinho aqui. Deixa eu ver essa outra aqui. Patrick, bom dia, eu ando meio nervosa de uns tempos para cá, após a separação com o meu marido. Isso aí é normal? Muito embora eu não gostava dele. Não gostava dele, mas queria estar perto. Sempre reparou, mas está nervoso. E agora? Meu bem, eu acho que você precisa de mentoria e de desenvolvimento pessoal, né, Patrick? Para poder se entender. Então, acho que é melhor você procurar o Florescer da Rosa. Agora, é comum o sujeito, ele não gostava do cônjuge, enfim. Aí separou, mas está nervoso porque queria a presença dele ou dela, que no caso deve ser o caso dessa pessoa aí.
Quer dizer, existe isso por quê? Onde é que passa a ideia humana dentro disso aí? Ô, Patrick, o ser humano, ele não gosta de perder, né? Separação é um processo doloroso para todo mundo, né? E geralmente na separação as pessoas não querem reconhecer o lado que precisava mudar um pouco, né? E por mais que, como ela disse, né, que não gostava mais, mas agora está nervosa, é porque a gente perde aquele controle sobre aquela determinada pessoa, né? De qualquer maneira, quando a gente tem um relacionamento, a gente tem ali o mínimo que seja de controle da vida daquela pessoa. E aí, de repente, você não tem mais, né? Então, seu cérebro, sua mente, ela calcula aquilo como uma perca, né? E ninguém gosta de perder. Entende? Então, esse nervosismo dela provavelmente deve ser porque ela está, né, vendo, não sei se ela tem acesso à vida dele. Provavelmente tem, porque rede social hoje em dia todo mundo tem acesso a todo mundo, né? Uhum. E aí não ter mais aquilo dá um certo nervoso, né? Então... Mas aí, pronto, pegando aí a rede social, deixa eu só mandar um abraço aqui pra Bruna, da rua Sebastião Ferreira, tá acompanhando aqui o nosso programa, tá gostando bastante da entrevista. E quando é que a rede social passa a atrapalhar o relacionamento? Porque, muito bem, ela, pegando o gancho aí da nossa ouvinte, separou e tá nervosa e tal, mas ela vai tentar o quê? Procurar um refúgio na rede social. Mas quando é que essa rede social ou a internet, de um modo geral, ela passa a atrapalhar a vida do ser humano? A rede social, ela atrapalha a vida do ser humano quando a gente torna aquilo uma dependência, né? Ela separou do marido, no caso dela. Ela separou do marido e ela tem essa dependência de saber da vida dele através da rede social. Eu não estou dizendo que ela faz isso, eu estou só dando exemplos, claro, né? Claro. Então, isso não é legal, né? Quando a rede social torna uma dependência, seja pelo fato de postar, eu tenho que mostrar aquilo, né? Ou eu tenho que ver aquilo, pronto. O que é que acontece muito comum na vida das pessoas, saindo de relacionamento? Eu posto uma foto e daí depois de um tempo eu tenho a necessidade de ver quantas pessoas curtiram aquela foto. Né? E se a determinada pessoa, tem gente que ainda aprofunda mais isso, né? Aí diz assim, eu vou ver se fulano curtiu ou viu minha foto, né? E aí aquilo, se não foi o resultado que a pessoa esperava, né, causa uma frustração, porque o ser humano, ele só faz uma coisa querendo trazer algo para si, né? Isso é fato. Por exemplo, uma mãe, eu vou ser bem assim, bem dura dizendo isso, e muita mãe vai discordar de mim. Quando eu fui apresentada a essa questão, eu também fui, mas aí quando a gente para pensar no ser humano, no geral, a gente vê que realmente é isso. Uma mãe, ela não aceita o seu filho fazer uma coisa errada. Qual é o natural do ser humano? É entender que aquilo ali a mãe não aceita porque o filho está fazendo errado. E ponto final. Não é. A mãe não aceita que o filho faça alguma coisa errada porque a mal educação do filho vai ferir a mãe. Quem foi chamado para educar? Ela é a mãe. Então, se o filho é mal educado porque a mãe não educou direito. Isso é o que o mundo traz para a gente, né? Então, quando uma mãe reclama com o filho, em partes ela reclama pelo que ele está fazendo de errado, para não ferir a questão de ela não ser imposta como uma mãe. Entende? Então, essa é a busca do ser humano. É nunca ser posto como uma pessoa que fez a coisa que não está certa. Né? O ser humano nunca quer ser colocado nessa situação. Então, para não ser colocado nessa situação, o que é que a gente faz? Vai botando lixo para debaixo do tapete. Tem aqui essa outra participação. Patrick, bom dia. Eu não quero me identificar. Eu dei tudo para o meu filho, atendi tudo quando ele era pequeno. Hoje, pequena, deve ser criança, deve ser uma mulher. Hoje ela já tem 11 anos e é em tempo de me bater. Não me obedece mais, faz tudo do jeito dela. Eu errei em ter dado muito carinho e afeto à minha filha quando era pequena. Bom dia. E agora? E agora?
É uma pergunta dura da gente responder, né? Eu não tenho como 100% afirmar isso, né? Porque eu não sei se o que ela deu foi só carinho e afeto. Ou atendeu todos os caprichos da criança. Isso, a questão... Pegando esse gancho, Carolina, bem, a mãe e o pai deve privar o filho de alguma coisa, porque, meu filho está pedindo muito, sei lá, um celular, eu não vou dar porque não está na idade do menino usar um celular. Quer dizer, e quando dá, passa, e quando não dá, passa a ser um pai ou uma mãe ruim, quando dá, está sendo atencioso demais para a criança. Onde é que é a zona limítrofe aí? Isso precisa existir, né? Dentro de relacionamento entre pais e filhos, em qualquer outro relacionamento, as pessoas, elas são dadas a elas deveres e obrigações, né? Se você é um pai e uma mãe, é nítido que você foi quem entrou na história primeiro, né? Então você tem a obrigação de impor limites ao seu filho e de governar a vida dele até que ele tenha a idade de governar-se sozinho. Isso não tem a ver com maioridade judicial, não se trata disso. Por quê? O desenvolvimento humano, ele é feito por etapas, né? Então, um bebê, quando ele nasce, ele é totalmente dependente da mãe, né? Quando ele começa a andar, que ele aprendeu a governança do andar, a mãe não vai mais precisar carregá-lo no braço. Então, não é mais a função dela fazer com que ele ande. A função dela agora mudou. É mostrar a ele por onde ele deve andar, né? Para não bater nas quinas das mesas, para não se machucar. O que é que acontece? Estou dando essa fase para as pessoas entenderem melhor. O que é que acontece? O que é mais fácil? É eu ir atrás, meu filho vai andando, né? Nos primeiros passos, meu filho vai ali aprendendo a andar. O que é mais fácil diante da correria do dia a dia? É eu colocar ele no braço e levar até onde ele precisa ir, ou eu ir atrás ensinando a ele por onde ele deve passar, né? É mais fácil colocar ele no braço e levá-lo onde ele está. Essa é a questão, né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo de ensinar a seus filhos, então é mais fácil dar e fazer, né? Eu tenho hoje na minha casa 3 moças, né? Minha filha está aqui comigo, tem 17, tem a de 15, tem uma de 9. Durante muito tempo eu ia lá e fazia, porque para mim era mais fácil, eu ia lá e fazia do jeito que eu já sabia fazer. Depois, quando eu criei esse entendimento, né, quando eu adquiri esse entendimento e esse conhecimento, a vida da gente lá em casa mudou, de relacionamento mudou, posso dizer 100%. Por quê? Eu entendi o meu papel, o que era que eu tinha que fazer, e elas entenderam dela. Então, quando eu comecei, sei lá, uma atividade, lavar prato, quando eu ia ensinar elas a lavar prato, eu tinha que ensinar 10 vezes. Falta paciência às vezes. Aí o cara não aprendeu ainda. Exatamente. É melhor ensinar 10 vezes ou é melhor ir lá e fazer? É mais fácil ir lá e fazer, né? Mais feito o sujeito quando vai aprender a dirigir. Tá na autoescola, o cara tá recebendo para aquilo ali. Mas quando é o pai que vai ensinar uma mãe, mas você não aprendeu ainda? Aqui é a marcha, aqui é o câmbio, aqui é não sei o que, a direção. Exatamente. Tá uma confusão danada, né? Não tem paciência. Dentro disso que ela falou, né, da questão do relacionamento, e a gente estende para todo tipo de relacionamento, é isso que eu vou dizer agora, as pessoas, elas só precisam entender qual é o papel delas dentro daquele relacionamento. Se eu sou o marido e um esposo, qual é o meu papel perante a esposa? Qual é o meu papel enquanto marido? Se eu sou uma mãe, qual é o meu papel como mãe e qual é o meu papel como filho? Se eu sou um funcionário da empresa, qual é o meu papel ali? Né? A questão é que as pessoas, elas perderam esse entendimento, e eu estou falando perderam no sentido da evolução da humanidade de uns tempos para cá, né? E aí hoje é como ela disse, meu filho hoje tem tantos anos e ele só falta bater em mim. Provavelmente nesse caso aconteceu alguma coisa onde a inversão dos papéis, né, ficou mais forte. E mas aí existe a possibilidade de resolver isso aí, porque a criança está com 11 anos, 12. Aí vai crescendo, a tendência não é piorar, não?
Se ela tomar uma providência agora... Vai rebater na criança agora? Não. Ela precisa desconstruir o que foi construído até agora e começar a fazer tudo de novo. Vai dar um trabalhão. Dá, mas é possível. Pensa o que é mais fácil. É você construir uma casa num terreno vazio ou você reformar uma que já está pronta? Você reformar uma que já está pronta vai dar mais trabalho, porque à medida que você vai mexendo num canto e no outro, outros cantos vão desabando, né? Provavelmente, nesse caso, não é diferente, né? Vai mexendo, provavelmente ela precisa mudar muitos hábitos comportamentais, né? Se ela cede muito para ele, ela vai começar a ter que tirar isso, a dizer mais não. Geralmente são crianças que assistem até desordenadamente até a hora que quer, e aí agora ela vai começar a ter que dar limites a ele. Olha, se você assiste até 11 da noite, você vai ter que assistir só até 10. Depois você vai assistir só até 9. Depois você só vai ter 1 hora à tarde para estar no celular. E isso vai causar um estresse, porque a criança não vai aceitar, porque ela foi ensinada até o momento que ela podia fazer tudo que ela queria, né? É um estresse psicológico muito grande, mas é possível. E ela provavelmente precisa fazer isso se ela quiser recuperar a criação do filho dela, né? 11h52, eu vou aqui abrir o intervalo. Retornaremos já, né? Hoje estamos conversando com a analista comportamental Carolina Cardoso, especialista no assunto. Retornaremos já. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado, uma iniciativa da Aberte. Investe aqui na Farmagê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Beleza, de volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista hoje com a analista comportamental Carolina Cardoso, né? Mais uma pergunta aqui: quais as estratégias que podem ser eficazes para lidar com o aumento do estresse, da ansiedade, enfim? Existe uma dica ou algum conselho, alguma coisa que você está estressado demais, tem aquele pico de ansiedade ou de estresse?
Qual a dica ou qual a estratégia que ele deve usar para poder tentar se conter? Primeiro se pergunte, você está estressado por quê? Existe uma técnica que a gente usa na análise comportamental que chama o reflexo do espelho, certo? Tudo aqui são 4 leis. Vou falar aqui de uma pra gente não se estender muito, porque se eu for falar a gente vai passar o dia aqui. Tudo que a outra pessoa faz comigo e me machuca, o problema está em mim, certo? Então, se você chega pra mim e aí você diz alguma coisa que me machucou, em algum momento da minha vida, aquilo que você disse teve alguma importância e não está curado, certo? Se aquilo ali que você me disse não me afeta, eu não vou me estressar, é a sua opinião. Você tem direito de dar a sua opinião sobre mim do jeito que você me olhou. Agora, se você me olha, se você tem uma análise, uma ideia de mim e aquilo que você me disse me machucou, então realmente está valendo para mim. É bom eu ir procurar saber o que é que está valendo, né? Então, geralmente estresse, ele vem em decorrência de comportamentos de outras pessoas no trabalho, no relacionamento, né? Com o filho. É circunstancial estresse. Então, quando você estiver num pico de estresse, pare e reflita. Por que eu me estressei com isso? O que foi que me estressou? Se foi alguém que disse alguma coisa, por que aquilo que aquela pessoa me disse me magoou tanto, me feriu tanto, me estressou tanto, né? E quando você se faz essa pergunta, quando você para determinar isso, aí você consegue ver, né, o que é que está acontecendo. É o que eu estava falando para você agora há pouco, né? A base do comportamento do ser humano é a ação, reação e resposta. Se você provoca em mim alguma coisa, se eu for reagir, eu vou só rebater da forma inconsciente. É igual uma quadra de vôlei, futebol, sei lá, essas quadras. Você está na arquibancada assistindo e aí a bola vem para você. Qual é a sua reação? Se proteger, né? Ou você bota a mão para rebater a bola ou você segura. Essa é a sua reação, é instantânea, né? Se você for pegar isso e colocar na sua vida, você vai reagir ou você vai responder às coisas que a vida lhe traz? Se você for reagir, vai ser instantâneo. Você vai entregar aquilo que você estava pronto para fazer, né? Se você responde, você tem o momento de meditar e de entender. Eu tenho que responder mesmo a essa reação, né? Porque as pessoas costumam dizer que isso aconteceu, eu não tive controle, foi acidente. Realmente, acidentes acontecem, né? Mas o acidente, ele acontece em que determinado momento? O acidente a gente não tem controle, mas geralmente a circunstância do que a gente responde no estado de estresse, a gente poderia ter tido o controle se a gente não tivesse reagido, se a gente tivesse respondido. E muitas vezes a resposta para o estresse do outro é o silêncio, é o afastamento, né? Aqui tem, meio-dia já no finalzinho, só mais uma colocação aqui. Olha, bom dia, eu sou uma pessoa muito rancorosa. Se alguém me fizer mal, para mim aquela pessoa pode falar o que for, o tanto que for, é mesmo que não tem nada a ver. Quer dizer, é uma pessoa rancorosa mesmo. Fez mal, não gostou, tchau. Aquela pessoa parece que não existe mais. Essa pessoa aqui. Meu bem, procure o Florescer da Rosa, que você precisa executar a ferramenta do perdão para você poder liberar esse rancor, porque só através do perdão é que a gente trata do rancor, né? Então, aqui eu não tenho como lhe dizer como é que você vai fazer isso, então procure o Florescer da Rosa. Analista comportamental Carolina Cardoso, você atende onde, quais os horários, as redes sociais? Fica à vontade. Meu Instagram é Carolzinha Cardoso DMV, é onde eu posto todo o meu conteúdo, é onde as pessoas me encontram, certo? Eu atendo hoje no Jardim do Florescer da Rosa, que é uma parte da minha residência, né? E até as pessoas perguntam, Carol, por que tu não abre um local para tu atender?
A análise comportamental, ela é diferente de um consultório psicológico, né, de um psiquiatra. Eu não atendo nesse âmbito, até porque eu não chego até aí, né? É tanto que se chega para mim alguém com mais do que um distúrbio comportamental, eu não tenho autoridade para atender aquela pessoa, né? Automaticamente eu tenho que encaminhar ela para um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Sozinha eu não atendo casos patológicos, a não ser que seja acompanhado por psiquiatra e por psicólogo, certo? O meu âmbito de ação é até o distúrbio comportamental, somente. Né, que é a normalidade, né, onde não existe patologias, onde só existe estados de comportamento, né, que são quadros revertidos somente com a análise comportamental, sem a ação química de psiquiatra, né, e de outros tipos de medicação. Então, a mentoria, o Florescer da Rosa, ela funciona num espaço da minha casa por uma estratégia, confiança, né? Eu abro o espaço da minha casa para que a pessoa venha até mim, para poder ela me entregar o que ela precisa e eu devolver para ela a estratégia de cura dela, de cura emocional, estou falando, né? Entende? Então, é uma estratégia da análise comportamental, né? A gente atender no nosso âmbito de trabalho, de convivência, né? E o meu é na minha residência, que fica localizada aqui no bairro das 50 Casas, alguns chamam Nossa Senhora de Fátima, né, onde funcionava o restaurante do meu pai, o Status. Né, e hoje em dia eu moro nessa residência e transformei uma parte da casa num lugar bem aconchegante, onde é o meu escritório. Qual os horários? Quase que 24 horas. Chegou lá, tá passando por algum problema, você vai lá e atende sem nenhuma dor de cabeça. O ideal, a chave de me achar primeiro é pelo Instagram, né? Então entre em contato no Instagram e aí a gente alinha, né? Eu tô ficando pequena nesse processo, mas em breve, se Deus quiser, futuramente, a gente está aí formando novos analistas, né? Eu tenho um projeto que eu tenho muita vontade de me tornar apta para ensinar, né? Para que as pessoas possam também mentorar, porque vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir sozinha, né? E a região nossa aqui é muito grande. Hoje, somente eu atuo, né, aqui nessa área de mentoria nesse sentido. E a gente vai estendendo aí. Repete o Instagram. Carolzinha Cardoso DMV. Carolzinha Cardoso DMV. Isso. Carolzinha Cardoso DMV. Carolina Cardoso, muito obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço, Patrick. É um assunto vasto, né? Se a gente fosse estender, a gente tira muitas semanas aqui falando sobre isso. É verdade. Agradeço demais a oportunidade. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês aqui na rádio e estamos aqui. Sempre que precisar, estarei por aqui. Muito obrigado. A gente se fala amanhã, 7 da matina, no Jornal Completo, 8 horas, o Show da Manhã. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz. Até amanhã. Tchau. Rádio Papa Casa. Sempre com o povo.